Boa noite! Estamos ao vivo na live de lançamento do Calm Gut. Enfim, esse dia chegou e se você está aqui presente, vai entrando. Quero ver quem vai estar aqui comigo essa noite especial. Se vocês estavam ansiosas aí por esse dia, você imagina a gente como é que estava aqui do outro lado também. Para deixar tudo organizado, tudo perfeito para vocês. E o objetivo dessa live, então, é, enfim, apresentar o Calm Gut para vocês, contar todos os detalhes desse produto, como que ele surgiu, como que tudo isso aconteceu nas nossas vidas e como que isso tudo se concretizou e como que você vai poder se beneficiar do uso desse suplemento na sua rotina. Então eu quero que vocês conheçam o produto, que vocês saibam, exatamente a composição dele, se vai se encaixar para você ou não, os benefícios, como que ele pode ajudar tanto na sua saúde intestinal, como também na sua saúde e na sua qualidade de vida como um todo. Então eu preparei alguns materiais, porque o que a gente vai ter hoje aqui nessa noite, então? Além de apresentar para vocês o Calm Gut, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o porquê que o nosso intestino adoece, quais são as causas que levam a esse adoecimento, o que acontece no nosso intestino e como que isso reverbera para outras áreas do nosso corpo. E como que o Calm Gut pode ajudar essas pessoas, Tanto quem que deseja melhorar a saúde intestinal como bem-estar em geral. Vou começar falando rapidamente, como é o intestino saudável e como é o intestino que está doente ou que está inflamado, digamos assim, Então, lá das nossas células intestinais, se a gente fosse ampliar esse intestino lá no microscópio, a gente veria, assim, que as células intestinais, elas ficam todas coladinhas uma do ladinho da outra. Então, elas têm, e é uma camadinha de célula só. Na pele, a gente tem várias camadas da pele, então a nossa pele ela é mais grossa, e ela serve justamente para nos proteger. No nosso intestino, a gente tem uma camada bem fininha de células. E essas células, elas são muito sensíveis àquilo que a gente come, ao estresse, ao uso de medicamentos, Então, hoje, é até um pouco complicado. Eu falo que parece que a gente tem que andar na contramão, das coisas, mas assim, parece que tudo leva a gente a adoecer cada vez mais o nosso intestino do que necessariamente se a gente não cuidar. Do que reconstruir essa parede que é tão importante. Então aqui vai entrar toda aquela história que vocês já sabem. Se eu tenho uma alimentação que é mais saudável, mais nutritiva, então eu vou ter nutrientes que vão ajudar essa parede a ficar mais íntegra, mais saudável. Se eu tenho uma baixa ingestão de farinhas refinadas, de açúcar, de alimentos industrializados, então tudo isso também vai poupar essa minha parede intestinal e vai deixar ela mais saudável. Só que não é só a alimentação que influencia, Então, como eu falei, a gente tem o estresse. O estresse é algo que afeta muito a nossa parede intestinal, tanto que a gente sabe dessa ligação que existe, entre intestino e cérebro, e a gente consegue sentir nitidamente quando a gente está mais ansioso, ou quando a gente está mais nervoso, o impacto que isso tem na nossa digestão, na motilidade do nosso intestino. Então tem pessoas que soltam, tem pessoa que prende, então a gente consegue sentir muito bem essa relação que existe, entre estresse, intestino e tudo mais. Outra coisa que acaba que muitas vezes a gente não consegue evitar, que é o uso de antibiótico. Então, a gente pega às vezes alguma infecção, isso pode ter começado, ter acontecido lá na infância, algumas vezes ao longo da vida, vai tirar um dente, vai fazer uma cirurgia, vai fazer alguma, precisa tomar um antibiótico. O antibiótico vem, bagunça ali, a nossa flora intestinal, mata as bactérias boas também. E aí, essa disbiose, esse desequilíbrio que vai acontecendo ali no intestino também vai deixando essa paredinha mais inflamada. Então, o ideal seria que todas essas células fossem juntinhas, uma coladinha do lado da outra, que a gente tivesse essa parede, bem íntegra para que a gente consiga absorver todos os nutrientes, Então, todos os nutrientes, eles vêm bem naquela bordinha que tem ali em cima, E entram por ali para a nossa corrente sanguínea, para que esse nutriente venha e se espalhe ali por todo o nosso corpo. E a gente consiga, então, absorver e nutrir os nossos demais órgãos, demais tecidos, Então, tudo passa ali pelo intestino. Então, olha a importância, desse órgão para nossa saúde, porque tudo passa por ali. Seja coisas boas ou coisas ruins também. E aí, o que a gente vê hoje nos estudos como algo que vem impactando bastante a nossa saúde? O que a gente chama de leaky gut no inglês, que leaky gut vem de intestino vazado. Então, gut
é sinônimo de intestino, tá? Por isso que o nome Calm Gut. Então, Calm Gut vem da conotação de vamos acalmar esse intestino e vamos também acalmar essa mente que anda muito acelerada, muito ansiosa e tudo mais, que é a proposta do produto, né? Então, por isso o nome Calm Gut. E o leaky gut, que é quando esse intestino fica inflamado, então eu tenho lá um processo de desbiose. Então eu tenho gases, distensão abdominal, eu tenho intestino preso, intestino solto, eu posso ter uma síndrome do intestino irritável, uma diverticulite, uma doença inflamatória intestinal, uma doença celíaca. E aí, então, o que acontece? Essa paredinha do intestino, ela começa a ficar inflamada e porosa, abertinha. Então, essas junções que deveriam ser intactas começam a ficar com buraquinhos. E aí, o que acontece quando tem esses buraquinhos ali, né, na parede intestinal? A gente tem fragmentos de bactérias, fungos, parasitas, algum alimento, né, um fragmento de alimento mal digerido, algum aditivo alimentar, alguma coisa que deveria passar pelo intestino e não ser absorvida, ser eliminada pelas fezes, o que acontece? Cai para dentro da circulação. E aí cai para dentro da circulação toxinas, e aí quem vem combater essas toxinas, né? O nosso sistema imune. Então, o sistema imunológico, as células do sistema imune, elas estão morando logo abaixo dessa parede intestinal, então cerca de 70%, 80% das células estão ali, justamente para ficar ali, né, observando o que está chegando e para elas agirem quando for o caso. Então, se é nutriente, se é coisa boa, elas deixam passar, falam, isso aqui é bom, pode passar. Se é uma coisa ruim, as células do sistema imune vão então combater. E toda vez que há esse combate, há então um processo inflamatório. Então, essa inflamação é aquela inflamação que vocês ouvem tanto falar, né? Que é aquela inflamação crônica, que é aquela inflamação que é a porta de entrada de muitas doenças que a gente tem hoje. Diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, ansiedade, depressão, câncer, doenças neurodegenerativas. Então, todas essas doenças que são as doenças hoje que mais matam, né? Hoje a gente vê que as pessoas não morrem tanto de infecções como era antigamente, né? São de doenças crônicas que vai se postergando por uma vida toda, a pessoa consegue conviver com essa doença com uma qualidade de vida bem ruim, mas consegue. Só que isso tudo, quando a gente vai ver, tem como uma origem esse intestino desequilibrado. Então, se hoje você tem um diagnóstico de uma doença autoimune, é importante que você saiba que antes de você desenvolver essa doença, esse intestino ele já ficou com esse quadro aqui de desbiose, de leaky gut, de hiperpermeabilidade intestinal. Antes de você desenvolver um quadro, uma neuroinflamação, então alguma questão relacionada à depressão, à ansiedade. Então é lógico que existem questões genéticas também, existem várias causas, né, para as doenças. Mas a literatura, né, os estudos trazem que a maioria das doenças começam no intestino com esse desequilíbrio de hiperpermeabilidade intestinal. Então, assim, quando a gente faz o tratamento do intestino, uma das primeiras etapas que a gente precisa fazer é justamente reconstruir essa barreira intestinal, a gente reparar esse tecido. E como que a gente repara essa mucosa? Primeiro, a gente precisa parar de agredir esse intestino. Então, se eu tenho um estilo de vida ruim, se eu vivo estressada, se eu tenho uma alimentação ruim, se eu não durmo direito, tudo isso vai machucando o meu intestino, né? Então eu preciso cuidar dos meus hábitos, da minha alimentação, ao mesmo tempo que eu preciso dar para o meu corpo os nutrientes que ele precisa para poder se reparar. Então, quando a gente faz o tratamento do intestino, né? Então eu já trabalho com isso já há bastante tempo. Eu sempre acabava usando esses ingredientes aqui na minha suplementação. Então eu sempre prescrevia glutamina, vitamina D, vitamina A, vitamina E, vitamina C, zinco, magnésio. Vamos fazer lá o chazinho de gengibre, ou fazer chá de gengibre, cúrcuma no tempero da comida. Então eu já usava esses ativos aqui e a questão veio justamente disso, né? Eram vários potes que o paciente precisava ter, né? Então ele tinha que comprar a glutamina, aí a gente tinha que fazer a vitamina D, aí a vitamina C, então, e acabava que isso também dava, às vezes, muitas cápsulas, né? Só o magnésio mesmo, quem suplementa sabe, né? Em cápsula,
para você conseguir ter uma dose legal, você muitas vezes precisa tomar 2, 3, dependendo, 4 cápsulas. Então eu pensei, por que não juntar tudo isso dentro de um frasco, né? E desenvolver então um suplemento que tivesse essa função de reparar essa parede intestinal. Então entende a importância desse suplemento? Justamente ele vai entrar, esses ativos que estão aqui, eles vão atuar reconstruindo essa barreira intestinal. E não só reconstruindo a barreira, mas são nutrientes que são importantes para alimentar as células do seu sistema imunológico. Então, se você nutre o seu sistema imunológico de forma eficiente, ele vai conseguir ficar mais inteligente. E aí, ele vai reagir de forma proporcional àquilo que realmente, né, ele precisa reagir e não ficar reagindo a coisas que não precisa. Você não vai ficar dando trabalho, né, extra para ele, entende? Então hoje eu quero falar agora aqui um pouquinho sobre cada um desses suplementos. O primeiro, glutamina, tá? Então glutamina, ela é um aminoácido que é o principal alimento da célula do intestino. Então ela é um aminoácido que vai fazer essa reconstrução da parede intestinal. Vitamina A, vitamina E, vitamina C e vitamina D são as 4 vitaminas que esse intestino precisa para poder se reconstruir. Só de vitamina D, o nosso produto ele tem 2.000 unidades de vitamina D. Então, talvez você já suplemente vitamina D, né? Então, se você... eu suplemento 2.000 unidades de vitamina D, já suplemento glutamina, já suplemento magnésio. Agora você vai poder ter tudo num produto só. Vai facilitar bastante a sua rotina de suplementação, tá? Então, nós temos 3 gramas de glutamina, que é uma dose excelente para fazer esse reparo. Temos 2.000 unidades de vitamina D. Temos 200 miligramas de vitamina C, que é uma dose excelente também. A gente não deveria suplementar a vitamina C, por exemplo, usar 1 grama de uma vez, porque o corpo nem absorve essa quantidade de 1 grama. Então, aqui no produto são 200 miligramas, que é a quantidade que o corpo consegue absorver naquele momento, né? E aí depois você vai incluindo a sua alimentação com outros alimentos fontes de vitamina C. Vitamina A, então nós temos 600 unidades internacionais de vitamina A, que é uma dosagem super boa. Temos própolis, então qual que é a ideia do própolis aqui nesse suplemento? O própolis, ele tem uma ação antimicrobiana, então ele combate bactérias, fungos, parasitas. Ele tem uma ação anticarcinogênica, tem estudos mostrando o própolis com efeito anticâncer. Ele tem um efeito antioxidante também. Então, assim, ele já é um suplemento, assim, muito conhecido, né? Então, aquela tintura do própolis. E aqui é o extrato do própolis em pó, né? Que tem o mesmo efeito da tintura. Então, em uma dose do suplemento, você vai ter o equivalente a 15, 16 gotas de própolis, tá? Então, já é mais um suplemento que você pode, deixar e substituir por esse daqui. Temos o famoso magnésio. Então, tudo surgiu, né, dessa ideia. Então, eu queria muito os nutrientes que reconstruíssem a barreira intestinal. O magnésio também é importante para essa reconstrução, só que o magnésio tem mais de 600 funções dentro do nosso organismo. E por mais que a gente se alimente de forma saudável, que a gente coma folhas verdes, que a gente coma grãos, que a gente coma sementes, cereais e tudo mais, a gente ainda vê pessoas com deficiência de magnésio. E como que eu posso saber se eu tenho deficiência de magnésio? Muitas vezes, o seu intestino, ele é preso por deficiência de magnésio. Por quê? Porque o magnésio, ele é importante para contração muscular. Então, a gente tem que pensar que o nosso intestino, ele é um músculo, né? Ele tem um sistema nervoso ali, ele tem uma musculatura que depende ali de movimento, dessa peristalse. Então, nós temos 300 miligramas de magnésio na dose do Calm Gut. Então, só para vocês terem ideia, quando a gente fala em 300 miligramas, a gente está falando 300 miligramas de magnésio elementar. O que significa isso? Que a gente precisa de uma quantidade muito maior, 1.200, 1.300 miligramas do pó do magnésio, para que a gente consiga ter esses 300 miligramas, tá? Então, a gente tem a maioria do magnésio ali que você vai encontrar é o magnésio bisglicinato. Então, eu sempre falo, né, sobre os tipos de magnésio para vocês. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que magnésio é magnésio, ele é um mineral. Então, ele vai ter todos os efeitos do magnésio. Controle da pressão arterial, melhora da energia, da disposição.
O magnésio é super importante na síntese de neurotransmissores, então por isso que o magnésio ele tem esse poder de acalmar, de relaxar, tá? Então ele melhora a síntese de serotonina, a síntese de dopamina e a síntese de GABA. GABA é o neurotransmissor do relaxamento. Então por isso que o magnésio ele é muito utilizado para ansiedade e para insônia. E não só, né, assim, para o relaxamento de modo geral. Então, hoje a gente vive mais acelerado, né? Então, quando a gente usa o magnésio, a gente consegue, então, ter essa calma, essa tranquilidade por conta de todos esses benefícios que ele gera na nossa saúde mental, na síntese de neurotransmissores e também na motilidade do nosso intestino. Então, o magnésio bisglicinato, ele não... O que é o bisglicinato? Então, eu vou ter todos os efeitos do magnésio ligado a uma molécula ligado a duas moléculas de glicina, né? Então, sempre eu preciso ter o magnésio, quando vocês ouvem, né? Magnésio quelado. O que é o magnésio quelado? Quelado significa que ele está colado, ligado a uma outra molécula, para que ele se torne mais estável, tá? Então, o magnésio do Calm Gut é o magnésio bisglicinato, que está ligado à glicina, a duas moléculas de glicina, e a glicina, ela também vai ter esse efeito de relaxamento, de acalmar, sabe, de síntese de neurotransmissores e tudo mais. Então, por isso que a gente vai ter efeito duplo, né? Tanto do magnésio como da glicina, que está ligada ao magnésio, tá? E o óxido de magnésio que ele tem numa menor concentração, ele vai ajudar na melhora da digestão e da motilidade intestinal também. Então, para quem tem constipação, ele vai ajudar muito. E com o magnésio, não, você consegue regular o teu intestino, né? Então, você consegue, não é aquela coisa que você vai ter urgência no banheiro, você vai ter que sair correndo, né, para ir no banheiro. Ele não é um laxante, mas ele é algo que vai ajudar a regular a motilidade do seu intestino. E se o estresse e a ansiedade é um gatilho importante que afeta o teu sistema intestinal, você melhorando a síntese desses neurotransmissores, você também consegue ter mais calma e mais paz ali com o seu intestino. Então, quem tem, por exemplo, estão falando aqui, a síndrome do intestino irritável, pode usar esse suplemento. Depois a gente vai falar todas as indicações deles para vocês conhecerem. Mas com certeza podem, né? Tipo, tanto que o nosso público-alvo realmente são pessoas que têm queixas gastrointestinais. Aí nós temos, então, o zinco, que também vai atuar ali na imunidade, no reparo, né, da parede intestinal. Nós temos ali a cúrcuma e o gengibre. Então, a cúrcuma e o gengibre, eles vêm como um temperinho do suplemento, né? Então, o gengibre, ele também estimula a motilidade do intestino, tem ação anti-inflamatória. E a cúrcuma também tem esse efeito, né, anti-inflamatório ali muito potente no intestino. Quais são os benefícios do produto? Restauração da barreira intestinal, melhora da qualidade da microbiota. Então, por que ele melhora a microbiota? Né? Então, se eu mantenho o intestino íntegro e saudável e eu tenho, por exemplo, o própolis, a cúrcuma e o gengibre, que vão atuar, né, nesse equilíbrio da microbiota, então eu vou conseguir inibir o crescimento de micro-organismos ruins, ao mesmo tempo que eu tenho os polifenóis do própolis que estimulam o crescimento de bactérias boas. Eu consigo ter um melhor equilíbrio da minha microbiota. Eu vou nutrir o meu sistema imunológico, então aquela pessoa que fica volta e meia doente ou que tem uma doença autoimune, então a gente vai estar nutrindo as células do sistema imune, ao mesmo tempo que eu vou melhorar o meu humor, a minha energia e a minha disposição por conta do magnésio. E aí, então, todos esses suplementos, eles vão vir, né, dentro desse frasco. E o que seria equivalente, né? Até foi uma pergunta que eu recebi também. Thalita, não dá para esse suplemento ser em cápsula? Eu falo, olha, você teria que tomar em torno de 10 cápsulas para você conseguir colocar todos os nutrientes ali da dose do suplemento em cápsula. Então, é algo que se torna inviável, né? E tem muita gente que também não gosta de tomar todas essas cápsulas, né? Então, isso era uma queixa, né, muito grande dos pacientes, né? Tem que ficar tomando um monte de cápsula. Então, não tem como a gente colocar, né? São 7 gramas a dose, né? Se a gente fosse distribuir essas 7 gramas em cápsula, ou daria 7 cápsulas bem grandonas de 1 grama cada, né? Mas, geralmente, são cápsulas de 500, 600 miligramas. Então, a gente precisaria aí de pelo menos umas 10 cápsulas para colocar tudo que o Calm Gut vai ter em uma dose, tá? Só para vocês terem esse comparativo, para vocês entenderem, né, a quantidade da dose do suplemento que é a recomendação de uso.
quais são, né, as indicações e quem pode usar. E depois eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Quem tiver dúvida, Thalita, meu caso é esse, posso tomar e tudo mais, a gente vai ajudar vocês. Então vamos lá. Quem que pode usar? Pessoas, né, homem e mulher, acima de 19 anos. Thalita, criança não pode usar? Adolescente não pode usar? Existe uma legislação, tá, gente? Então, assim, esse produto não é um produto que você vai comprar manipulado em uma farmácia. Isso aqui foi uma indústria que produziu para nós, né? Então, é uma produção em larga escala. E quando a gente vai comercializar um produto como esse, existem certas leis, certas regras. Então, não é recomendado para pessoas abaixo de 19 anos, desde que, né, você tenha recomendação médica, então, ou nutricional. Então, minha nutricionista viu pro meu filho, tem 17 anos, ele tem questão intestinal, ele pode usar? Se tiver ali o aval, né, do nutricionista ou do profissional ali que fale, não, ele pode usar, as doses para ele tá ok e tudo mais, aí pode, tá? Agora, acima de 19 anos, então, você vai conhecer o produto, você vai ver os ingredientes, vai ver se enquadra para aquilo que você busca e ok, tá? Saúde intestinal e bem-estar, então quem está aqui buscando cuidar da sua saúde intestinal e do seu bem-estar pode fazer uso do suplemento. Eu quero, né, nutrir as células do meu sistema imunológico, eu quero, né, ter os benefícios do suplemento, então eu posso utilizar mesmo eu não tendo uma questão intestinal muito grave, certo? Quem quer melhorar a imunidade, então volta e meia fica doente. Então, se eu tenho, vivo gripada, tenho candidíase de repetição, tenho infecção urinária de repetição, eu posso inserir ele junto no meu tratamento para melhora, certo? Relaxamento, ansiedade, insônia. Então, quem tá buscando ali, né, algo para incluir na sua rotina, que atue, né, nessa melhora da ansiedade, melhora do sono, né, para relaxar um pouco. Quem tem intestino preso pode usar. E quem tem diarreia? Né? Recebi essa pergunta também. Então, como eu falei, o magnésio que tá aqui, ele vai ter 300 miligramas de magnésio. Se você tem diarreia e você já usou essa quantidade de magnésio e o teu intestino soltou demais, o que eu sugiro? Que você tem que tratar a causa dessa diarreia, né? Que muitas vezes é alguma infecção bacteriana, então você tem que buscar mapear isso daí. Mas ele pode ser usado para quem tem o intestino mais solto? Pode, tá? Por quê? Porque muitas vezes esse intestino, quando ele tá permeável, há essa alteração. Então, eu tenho uma disbiose, tenho uma permeabilidade intestinal, eu posso ter um intestino mais solto por conta disso. Então, se eu reparo essa parede intestinal, eu consigo também melhorar dessa questão. E como eu falei, o magnésio aqui, ele não tem intenção de causar diarreia em ninguém, né? E sim de melhorar aquela função ali dos músculos do intestino, né? E atuar ali na questão da ansiedade. Então, para quem tem intestino preso, vai perceber que vai ajudar, né? E quem tem diarreia, aí depende muito da causa, né? Da sua diarreia, isso que a gente precisa entender. Intestino irritável, então quem tem intestino irritável pode fazer uso. Quem tem doença inflamatória intestinal, porque a gente já sabe que existe um quadro de inflamação ali de mucosa do intestino, então é bem interessante para quem tem retocolite, para quem tem Crohn. Para quem tem doença celíaca, tá? Então, fizeram também essa pergunta. O produto tem glúten? Então, ele não tem glúten e ele não tem lactose. Ele não tem nem contaminação cruzada com glúten. Então, quem tem doença celíaca pode fazer uso do suplemento. Quem tem doenças autoimunes tem que cuidar muito da saúde intestinal. Então, é super indicado. Quem tem disbiose, quem tem diverticulose, pode usar? Pode usar. O suplemento em pó é mais rápido de ser absorvido do que em cápsula? Sim, ele é mais rápido, né? Porque ele já está ali pronto para... Você vai diluir ele na água, ele já está pronto para passar ali pelo seu sistema digestivo. Eu posso continuar usando esses temperinhos na comida? Pode, gente. Todos esses temperos têm uma ação antioxidante, anti-inflamatória. Então, aqui você vai estar tomando uma dose, né? Do gengibre, da cúrcuma. Você vai somando isso com as outras... com a tua alimentação, tá? Sem problema nenhum. Ó, a Joyce colocou, tenho estresse, ansiedade e intestino preso. Então, esse produto é perfeito para você. A Kênia perguntou, tem maltodextrina na formulação? Não, tá? Esse produto ele é adoçado com estévia e ele não tem maltodextrina. E aí, quem que deve ter uma orientação individualizada? Então, quem for menor de 19 anos, né? Que for crianças, adolescentes, gestantes e lactantes, também pela legislação não pode. E isso foi uma coisa que eu questionei, né? Porque assim, quando eu pensei nos ativos, ao meu ver,
como nutricionista, na minha concepção, não tem nada aqui que gestante não possa usar. Mas existe uma lei, certo? Então, por conta disso, o ideal é que se você é gestante e você tem essas questões e você quer usar, que você tenha o aval do nutricionista ou do médico que te acompanha. Então, você pode levar lá o suplemento, né, a formulação para ele, você vai perguntar, olha, doutor, posso tomar esse daqui? Tem alguma contraindicação? E aí, ele dando o aval, você pode ficar tranquila. Quem tem condições específicas de saúde? Então, se você tem alguma condição específica de saúde, por exemplo, eu tenho uma insuficiência renal, eu sou um paciente renal, eu tenho que fazer hemodiálise, eu estou em tratamento de câncer, estou fazendo quimioterapia. Tudo que você tiver uma condição muito específica de saúde, você não deve usar nenhum suplemento por conta. Então não é só o Calm Gut, nenhum suplemento você deve sair comprando por conta. Você sempre tem que ter o aval do seu médico ou do seu nutricionista. E alérgicos, então assim, o produto ele é produzido numa indústria e nessa indústria pode haver contaminação com leite e soja. Sabe quando vocês leem o rótulo e diz assim, pode conter traços, né, de leite e soja? Então para quem que é importante essa observação? Para quem é alérgico do tipo 1, que é alergia mediada por IgE. Então quem tem APLV, né? Quem já sabe que tem alergia mediada por IgE à soja, então o produto ele pode conter contaminação, então nesses casos, né, tá ali a informação no rótulo também para vocês. E aí, como consumir? Eu vi ali que a Roseli perguntou quanto tempo pode tomar, né? Então, quanto tempo pode tomar? Ele é um produto que você pode fazer uso contínuo dele, certo? Porque as doses que você tem ali, então assim, você pode usar tipo 2.000 unidades de vitamina D todos os dias? Pode, tá? E lógico, você vai monitorando dos seus exames de tempos em tempos, conforme você vai fazendo o exame, para ver se os níveis estão bons, né? E tudo mais. Você pode usar 300 miligramas de magnésio todos os dias? Deve, tá? Então, deve. Então, você pode fazer uso tranquilo. Da mesma forma, glutamina, vitamina A, o própolis, todos esses nutrientes você pode fazer uso diário. Agora, eu vi que perguntaram assim também, Thalita, eu vou tomar o suplemento e eu vou me curar? Aí, gente, a gente tem que levar em consideração o quê? Que as doenças que a gente manifesta, elas são uma soma de várias coisas, né? Então tem hábitos alimentares, hábitos de vida, sono, se faz atividade física ou não, se você, como que é o teu emocional, né? Como que é a sua genética. Então existem vários gatilhos que podem levar ao adoecimento. E a gente jamais deve colocar as nossas esperanças, tipo assim, isso vai me curar, né? Se a gente não fizer a nossa parte, né? Então o suplemento ele entra para ajudar você, né? E junto disso você vai cuidando da sua alimentação, dos seus hábitos de vida e você vai observando, né, os resultados. Como consumir então? Então eu vou até, aqui tem 7 gramas do dosador, 200 ml de água, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui, que eu vou aumentar a minha imagem aqui para vocês. Então, aqui eu tenho o produto, tá? Ele vem aqui nesse rótulo e dentro vem um dosador de 7 gramas. Então, como que vai ser feito o uso, né? Você vai pegar um dosador desse daqui, vai colocar num copo de água, num copo, né? E vai colocar água. E aí vai mexer. Eu gosto de colocar aqui uma pedrinha de gelo também, né? Deixar ele geladinho, mas é mais ou menos 200 ml de água e é isso, tá? Esses dias eu até postei nos meus stories que eu misturei com água com gás também, então eu pinguei um pouquinho mais de limão, coloquei hortelã, o Calm Gut e água com gás. Ficou tipo um drinkzinho, assim, que eu falei, nossa, pro final de semana vai ser perfeito. E você pode tomar de manhã cedo, então assim, eu quero melhorar a minha energia, a minha disposição, tá? Melhorar a minha energia, a minha disposição. Então eu posso colocar ali ele de manhã. Eu fico muito ansiosa ali no final da tarde, quero comer doce, fico
procurando coisa, fico mais nervosa, mais ansiosa e tudo mais, eu posso colocar ele ali no horáriozinho da tarde, tipo no lanchinho da tarde. Ou eu posso colocar ali próximo do horário de dormir também, para induzir, né, uma melhor noite de sono. Vocês podem também, se vocês quiserem, bater com outras coisas. Então, assim, eu quero bater com suco verde, eu quero bater com algum shake, né, que eu já tomo, enfim. Perguntaram ali, faço uso do magnésio 2 cápsulas por dia, posso tomar os 2 juntos? Então, assim, aqui tem 300 miligramas de magnésio. Qual que é a dose de magnésio que a gente preconiza, assim, para tomar ali por dia, né? Vai de 200 a 400 miligramas, né? Seria uma dose segura da gente usar. Então, você vai ter que, né? Aqui você já encontra 300. 300 é uma dose muito boa, assim, né? Eu, a maioria das vezes, prescrevo 300. Alguns casos, eu prescrevo 400. Mas a maioria, 300. Já tomo vitamina D de 2.000 unidades. Posso tomar? Então, gente, essa questão da quantidade, isso é algo que é individual de cada um, certo? Vamos dizer assim, que a sua vitamina D tá lá na faixa de 35. Se você usar 2.000 unidades do suplemento mais 2.000 que você tá usando de outro suplemento, vai ser tranquilo, né? Agora, se você já tá com a tua vitamina D de 100, por exemplo, né? Às vezes, se você vai ficar tomando 2.000 de um, 2.000 de outro, pode ser um excesso. Então, tudo depende muito, né, de como está também os seus exames de sangue, né? Isso é uma questão mais individual. Quem tem refluxo pode tomar? Pode tomar também, tá? E muitas vezes o refluxo ele é causado por um excesso de gases, de má digestão. Então, esse produto ele também, né? Então, isso que eu quero que vocês entendam. Ele tem a função dele, certo? Que é melhorar o intestino e melhorar essa parte do humor, da energia e da disposição. Quem é bariátrica pode usar, com toda certeza, sem problema nenhum. E não tem cálcio na fórmula, tá? São 10 ativos, que são esses que eu falei pra vocês ali no início da live. Ao nosso site, que é o calmgut.com.br. Então, dentro lá do nosso site, quando vocês entrarem lá, vocês vão ver que vai ter lá, então, a oferta de 1 produto, 2 produtos e 3 produtos para vocês comprarem, né, o kit, se vocês já quiserem comprar o kit com 3 ou com 2. Um produto, qual o valor dele? R$185 ou 3 vezes de R$61,66. Então, vocês vão poder parcelar em 3 vezes sem juros, tá? No nosso site. Então, lá vai ter o valorzinho bem certinho para vocês. Se vocês comprarem o kit com 2 produtos, então o kit de 2 você vai ganhar o frete grátis para regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, tá? Então, você compra 2 produtos, se você mora Sul, Sudeste, Centro-Oeste, você vai ganhar o frete e não vai pagar o frete. Se mora, né, Norte e Nordeste, aí tem lá o valorzinho do frete, mas a gente se preocupou também em contratar uma empresa, né, que tem um custo menor aí de frete para vocês, para facilitar também. E aí nós temos o combo, né, com 3 produtos, que você ganha 5% de desconto, mais também o frete grátis para essas regiões aí do Brasil. Então, esse suplemento, ele foi feito assim, ó, já tem 1 ano que a gente tá trabalhando com esse, né, com a ideia desse produto. Eu, como nutricionista, vocês sabem, né, eu tô sempre aqui, né, também falando pra vocês sobre a qualidade de produto, sobre ler rótulos, sobre tudo isso. Então, com toda certeza, a preocupação que eu tive é tornar esse produto o que a gente chama de clean label, né, então um rótulo limpo, sem coisas químicas artificiais que fizessem mal, porque não faria nem sentido, né, algo que pudesse prejudicar o intestino dentro de um suplemento que é para melhorar o intestino. Então, tudo que vocês vão encontrar ali dentro desse suplemento é de qualidade, tá? A gente buscou várias empresas até a gente achar uma empresa séria, né, de confiança, que a gente pudesse confiar esse projeto, né, a essa empresa que produz o nosso produto. Esse produto, ele fica lá em São Paulo, né, e ele é distribuído de São Paulo para todo o Brasil, né, então eu vi aqui algumas pessoas perguntando alguma coisa sobre local de entrega, né, de retirada e tudo mais. Então, esse produto você vai comprar no nosso site e ele vai chegar na sua casa, tá? Então, você vai colocar lá seus dados, seu endereço e tudo mais, e ele vai chegar na sua casa. Ó, a Beatriz colocou, Thalita, posso usar para SIFO, né? SIFO é a síndrome fúngica, né? Então, vamos lá. O que esse produto contém? Própolis. Própolis, ele tem uma ação antifúngica.
Será que ele vai ser bom, né, para o tratamento do sifo? Com toda certeza, né, dos fungos. Você não precisa de algo para ajudar no reparo da sua parede intestinal, porque a gente sabe que os fungos, né, eles liberam muitas toxinas ali no intestino e vai danificando essa mucosa. Então, todos os nutrientes que você vai encontrar ali são nutrientes para isso, que vão atuar no reparo da parede intestinal, que vão fortalecer o teu sistema imunológico também, que é um ponto bem importante no tratamento do supercrescimento de fungos, além de ter o própolis, que tem essa ação antifúngica também, tá? Então, ele pode ser utilizado com toda certeza. Olha só, a gente estava falando lá no começo da live sobre o leaky gut, né? Que é aquela síndrome do intestino hiperpermeável, o aumento da permeabilidade intestinal. E aí eu até esqueci de mostrar essa imagem aqui para vocês. Quais são as implicações, né, que esse intestino hiperpermeável pode gerar? Então, hoje a gente já sabe que o intestino que está mais inflamado e hiperpermeável, ele pode aumentar a inflamação a nível cerebral. Então, a gente tem um nervo que comunica, né, com o intestino, o nervo vago que comunica cérebro e intestino, e a gente já sabe que a depender da qualidade da microbiota e essa permeabilidade intestinal aumentada, você vai começar, então, a produzir muitas citocinas inflamatórias, e essas citocinas inflamatórias vão gerando também essa neuroinflamação. Então, eu posso ter aumento da ansiedade, de quadros de depressão, cansaço, dor de cabeça, aumento, né, do risco de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, né? Então, se eu não tenho um intestino que funciona bem, muito sintomático, com gases, com distensão, constipação, diarreia e tudo mais, e além disso, né, eu não trato, não faço nada, né, em decorrente disso, eu posso vir a desenvolver no futuro questões como essa. Então, quando a gente pensa em tratar a causa raiz das doenças, os problemas de saúde, a gente pensa justamente nesse foco no intestino. A gente manter a nossa saúde intestinal em dia, né, saudável. O que mais que pode acontecer? Quadros de rinite, sinusite. Então, gente, eu já falei aqui outras vezes, né, pra vocês. Eu era uma pessoa que eu tinha muita rinite, né? Rinite, acne e enxaqueca. E eu me curei desses 3 problemas, né? Rinite, enxaqueca e acne, depois que eu comecei a cuidar da minha saúde intestinal. E foi por isso que eu fui estudar sobre isso, né? Porque eu vi o impacto que aquilo trouxe na minha vida. Então, é lógico que eu retirei alimentos que são mais inflamatórios, né, para o meu organismo. E junto disso, eu tô sempre, né, colocando estratégias na minha alimentação, na minha rotina, na minha suplementação, que, né, controlem essa inflamação. Porque, como eu falei para vocês, é difícil a gente viver numa bolha, né, naquele mundinho perfeitinho, assim. Então, eu como um glúten de vez em quando, às vezes eu como alguma coisa com lactose e depois me arrependo também, né? Às vezes a gente come alguma coisa industrializada, toma uma bebida alcoólica, então a gente tá expondo esse nosso intestino, né, a esses agressores. Então a gente vai tentando manter, assim, né, o equilíbrio, cuidando da alimentação, às vezes a gente vai lá, faz alguma coisa que a gente sabe que não é tão legal, mas a gente vai tentando manter esse equilíbrio para que a gente consiga também, né, ter uma vida social, digamos, né? Então, essa rinite, ela vem muito dessa inflamação intestinal. Então, eu tenho ali um quadro inflamatório do intestino, aumenta essas citocinas inflamatórias, e a mucosa do intestino, ela vai avisando as outras mucosas que tá tendo um problema ali. Então, é lógico que você pode ter também uma alergia a coisas externas, né, a poeira, a ácaro, alguma coisa assim. Mas o intestino, ele é um foco bem importante. Outra coisa que pode acontecer também, problemas de pele. Então, assim, dermatite, acne, como era, né, o meu caso. Psoríase também, que é uma doença, né, mais autoimune, então isso também tem uma relação intestinal. Melasma. Melasma era uma outra coisa, assim, que eu tinha muito forte. Depois que eu fui mudando a minha alimentação, cuidando mais do meu intestino, a minha pele clareou muito. Alterações de tireoide. Então, assim, será que quem tem hipotireoidismo pode fazer uso desse suplemento? Quem tem tireoidite de Hashimoto pode fazer uso desse suplemento? Sim, com toda certeza, tá? A tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune. E aí a gente precisa, né, que todo mundo que tem doença autoimune, seja uma tireoidite ou qualquer outra, né, doença autoimune, tem que cuidar da saúde intestinal também. Imunidade baixa, então falamos ali antes, né, quem tem ali quadros recorrentes de candidíase de repetição, infecção urinária de repetição, é algo que também precisa cuidar do intestino, nutrir essas células do sistema imunológico.
Quem tem inflamações articulares, né? Então, assim, essas inflamações articulares também têm como origem o intestino inflamado. Má absorção de nutrientes, né? Então, assim, você vai lá, tenta até comer bem e tudo mais, mas parece que teus exames estão sempre baixos, assim, né? De sangue, as vitaminas e tudo mais. Você não se sente bem, se sente cansada e tudo mais. Então, isso mostra, né, essa má absorção. Então, a gente sabe que para a gente poder absorver bem os nutrientes, a gente precisa ter uma boa digestão, né? Então, mastigar direito, né, cuidar ali da saúde do estômago e tudo mais, mas eu preciso ter aquela parede intestinal íntegra para que ela consiga absorver os nutrientes. Mas, assim, parece que tudo que você vai estudar tem uma certa origem ali no intestino que está desequilibrado. Então, hoje não tem como. Quando vocês pensam em, eu quero ter um cuidado integrativo, né, com a minha saúde, um cuidado integral, não quero ficar só tratando partes compartimentadas, né? Qual que é o primeiro passo? O que eu preciso fazer primeiro para melhorar, né, de uma forma integral? Começar pelo intestino. Vamos pensar aqui, por exemplo, no intestino preso. Gente, o intestino preso, ou também, né, se a pessoa tem diarreia já há muito tempo, mas assim, o intestino preso ele é um local de acúmulo de toxinas, de substâncias, né, que vão ali inflamando. Se a pessoa ainda faz uso de laxante, aqueles laxantes que agridem a mucosa, como sene, cáscara sagrada, o próprio Almeida Prado e tudo mais, esses laxantes, eles vão machucando essa parede intestinal. E aí, essa parede intestinal, ela vai ficando atrofiada, tipo um pneu careca, certo? E aí, o nutriente vem, o alimento vem aqui, e às vezes aquilo que você come, você não consegue absorver, porque os laxantes machucaram o seu intestino. Thalita, eu não faço uso de laxante, mas eu tenho constipação desde sempre, né? A própria constipação, aquele acúmulo de toxinas, de bactérias, de micro-organismos ali, vão danificando essa parede também. Então, hoje a gente tem recurso, né, pra gente poder melhorar esse intestino. Que nem eu falei, é lógico que eu não seria nem maluca de falar que a gente vai curar todos os problemas de intestino preso do mundo. A gente gostaria muito, né, porque a gente sabe o quanto isso é um problema, assim, principalmente para as mulheres. Mas existem muitas pessoas que estão aí sofrendo de intestino preso e que não fizeram o básico para cuidar, né? E aí, quando você entra com uma suplementação ali com glutamina, com magnésio, melhora ali tua hidratação, né? A qualidade da alimentação e tudo mais, muitas vezes um cuidado que parece simples, mas que nunca nem foi orientado isso dentro de um consultório médico. O site é o calmgut.com.br, tá? O site tá ali no link também do nosso perfil ali do Instagram. Gente, então é isso. Fiquem com Deus. Obrigada aí pela participação de vocês, pela presença de vocês aqui. O nosso trabalho tá só começando, né? Então hoje foi o pontapé inicial, aquele start. Então, dia 1º de maio de 2023, o dia que a gente lançou o Calm Gut. E a gente tem muito trabalho pela frente. A gente vai dar o nosso melhor para que vocês, né? Justamente ajudar vocês em relação à saúde. O perfil aqui do Calm Gut tem esse papel também de ajudar vocês a melhorarem a saúde intestinal de vocês e junto aliar esse suplemento que vem aí como um coringa em várias questões, né? Porque são nutrientes que vocês viram ali que dificilmente alguém não precise, né? Temos então glutamina, 2.000 unidades de vitamina D por porção, 300 miligramas de magnésio, temos a vitamina a vitamina C, a vitamina E, o zinco, o própolis, a cúrcuma e o gengibre. Então, no total, são 10 ingredientes e esse mix, né, essa sinergia desses nutrientes que vão atuar ali no reparo da parede intestinal, no equilíbrio da tua microbiota, na sua imunidade, na melhora da sua energia, do seu humor, da sua disposição e do seu sono também. Essa é a proposta desse produto, espero que vocês tenham gostado, estou muito feliz. Obrigada aí a todo mundo que ficou aqui comigo até o final. E a gente se vê, então, pelos stories, pelos vídeos e tudo mais, tá bom? Então é isso, gente. Beijo grande, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.